Olá! Você sabia que a mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos? Veja isso comigo agora, depois da vinheta. Vamos lá! Olá, alunos! Eu sou o professor Sami, professor de física. Assunto de hoje, cinemática. Então, novos, vejam só. A física, ela divide-se em várias partes, como eu já falei para vocês. E uma dessas partes é o que nós chamamos de mecânica. E o que vem a ser essa mecânica? A mecânica é a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos. E essa mecânica, ela pode ser dividida em duas partes. A cinemática, na qual nós iremos ver hoje, e a dinâmica, na qual nós iremos ver mais lá na frente. Então, hoje nós iremos iniciar um assunto conhecido como cinemática. Sabia o que vem a ser a cinemática? Vejam, a cinemática ela é a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos, mas ela não se preocupa com as causas que fizeram com que esse corpo entrasse em movimento. Como assim, Samir? Me explica melhor. Vejam só. Digamos que nós temos um carro e esse carro encontra-se em uma trajetória e observe que esse carro ele encontra-se em movimento, certo? Mas quem gerou o movimento desse carro? Nesse caso aqui, o movimento do carro foi gerado justamente pelo motor que encontra-se nesse carro. Mas a cinemática, ela não quer saber quem gerou o movimento desse carro. A cinemática ela vai se preocupar apenas em analisar esse movimento. Tá? As causas desse movimento, como por exemplo o motor, serão estudadas por uma outra parte da mecânica conhecida como dinâmica. Aí sim, quando nós estivermos estudando a dinâmica, vocês irão perceber que na dinâmica vai haver um efeito que vai fazer com que esse corpo ele entre em movimento. Por enquanto, a cinemática ela não quer saber quem gerou o movimento desse corpo. Ela se preocupa apenas em analisar esse movimento. Tudo bem? Tá? Então, o conceito de cinemática. Existe dentro da cinemática alguns conceitos básicos que vocês devem saber. E o primeiro conceito dentro da cinemática, de suma importância, é o conceito de ponto material. Sabia o que vem a ser um ponto material? Veja, o ponto material, também conhecido como partícula, é todo corpo cujas suas dimensões, quando eu falo em dimensões, eu estarei me referindo ao tamanho do corpo, ao tamanho do objeto. Tudo bem? Então, ponto material ou partícula é todo corpo cujas suas dimensões são desprezadas. Como assim, Samir? Desprezadas? Essas dimensões, ou seja, o tamanho desse corpo, ela é descartada. Por quê? Veja, digamos que você esteja dentro de um carro e esse carro esteja realizando uma viagem de Jacondá, aqui de Jacondá, até Belém. Observe que o tamanho desse carro, vamos dizer que o tamanho do carro seja igual a 4 metros, tá? E a extensão da estrada que vai te levar de Jacundá até Belém seja mais ou menos de 500 quilômetros, que equivale a 5.000 metros. Observe que o tamanho do carro, que é 4 metros, comparado ao tamanho dessa estrada na qual você irá viajar, que é igual a 5.000 metros, são tamanhos totalmente diferentes. Observe que o carro
é muito menor do que o tamanho da estrada. Então, observe que o fenômeno trabalhado aqui, o tamanho da estrada é totalmente diferente do tamanho do carro. Então, toda vez que isso acontecer, nós dizemos que o carro, tá, é o que nós chamamos de ponto material ou partícula. É por isso que nós desprezamos as dimensões do carro, devido ao tamanho do carro ser totalmente diferente da extensão dessa pista, dessa estrada na qual o carro estará viajando. Tudo beleza? Então não esqueça, ponto material ou partícula é todo o corpo cujas suas dimensões ou tamanho são desprezados, ou seja, descartados em relação ao dado fenômeno. Tudo bem? Nesse caso aqui, o tamanho do carro fazendo relação com o tamanho da estrada, certo? Conceito de ponto material. Um segundo ponto importante dentro da cinemática é o que nós chamamos de corpo extenso. Observe agora que todo o corpo extenso é o corpo cujas suas dimensões elas não podem ser desprezadas, ou seja, descartadas. Sami, por que no corpo extenso eu não posso descartar o tamanho desse corpo? Porque se você for analisar um fenômeno, como por exemplo, um caminhão atravessando uma ponte, como essa aqui, vamos dizer que essa ponte ela tem uma extensão de 50 metros, tá? E esse caminhão ele tenha um tamanho de 10 metros. Observe que o tamanho da ponte comparado ao tamanho do caminhão são quase que iguais, tá? Então eu não posso desprezar o tamanho desse caminhão em relação ao tamanho dessa ponte, porque são tamanhos quase que iguais, certo? Então toda vez que acontecer de você não desprezar o tamanho, ou seja, descartar o tamanho de um corpo, nós dizemos na cinemática que estamos diante de um conceito conhecido como corpo extenso. Por favor, não vão confundir ponto material com corpo extenso. Enquanto o ponto material as dimensões são descartadas, desprezadas, o corpo extenso nós não podemos descartar esse tamanho do objeto ou do corpo. Tudo beleza? Então vem comigo. O terceiro conceito básico dentro da cinemática é o conceito de trajetória. Sabe o que seria essa trajetória? A trajetória nada mais é do que o caminho percorrido por um corpo, tá? Lembre-se, eu tenho uma trajetória e o corpo ele pode estar se deslocando sobre essa trajetória. Então, esse caminho percorrido pelo corpo é o que nós iremos chamar de trajetória. Lembrando que essa trajetória ela pode ser uma trajetória retilínea, em linha reta, ou uma trajetória curvilínea, em forma de curva. Tudo beleza? Vamos lá? Seguindo. Um outro conceito de suma importância, talvez o mais importante dentro da cinemática, é o conceito de referencial. Então, preste atenção nesse conceito conhecido como referencial. O que seria o referencial, Sami? Referencial nada mais é do que o ponto que determina se um objeto estará em repouso ou se um objeto estará em movimento. Então, para você dizer que um corpo está em repouso, parado, ou ele está em movimento, você tem que analisar o que nós chamamos de referencial. Porque é a partir desse referencial que você irá dizer que um corpo está em repouso ou que esse corpo estará em movimento, certo? Então, veja aqui alguns exemplos para que você nunca mais esqueça esse conceito de referencial. Veja, digamos que eu, professor Sami, eu tenha 1,60 m
1,82 centímetros, certo? Tudo beleza? Vamos dizer que chega alguém próximo de mim e essa pessoa tenha, por exemplo, 1,60 m. Observe que quando eu for falar com essa pessoa, né, eu vou ter que baixar minha cabeça para falar com essa pessoa. Eu sendo o referencial em relação a essa pessoa mais baixa do que eu. Quando eu for falar, eu vou ter que baixar minha cabeça para falar com essa pessoa, porque essa pessoa ela tem um tamanho menor do que eu. Mas digamos que, de vez de eu falar com essa pessoa, que tem 1,60 m, eu vá conversar com uma pessoa que tenha 2,17 m. Observa que agora, enquanto eu, em relação à pessoa de menor estatura, eu era o referencial, certo? Mas observe agora, o referencial ele irá mudar. Chegou próximo de mim uma pessoa agora que ela é bem mais alta do que eu, que tem 2,17 m. Observe que agora, para eu falar com essa pessoa, eu vou ter que levantar a minha cabeça, tá? Porque o referencial agora será a pessoa mais alta. Eu era uma pessoa mais alta em relação à pessoa de menor estatura do que eu. No entretanto, eu sou a pessoa mais baixa agora em relação a uma pessoa de 2,17 m. Então, observe que agora mudou o referencial. Tudo bem? Tá? Só para que vocês possam entender melhor essa situação de referencial. Outro exemplo. Digamos que eu tenho esse pincel. Esse pincel, ele está em repouso ou está em movimento? E digam. Calma, tá? Depende do que? Do referencial. Então, vai depender desse referencial para eu dizer que esse objeto está em repouso ou se ele está em movimento. Como assim, Samir? Digamos que o referencial, né, em relação a esse objeto, sou eu. Eu sou referencial. Então, observe que a distância entre eu e esse objeto, ela não está mudando. Então, para mim que sou o referencial, esse objeto está em repouso, certo? Mas digamos que agora o referencial ele seja o Sol, tá? O Sol é o nosso referencial agora. E agora, esse objeto em relação ao Sol está em repouso ou está em movimento? Digam, estará em movimento. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, por que esse objeto está em movimento em relação ao Sol? Porque a Terra, observe, queridos, aqui nós temos o Sol e aqui nós temos a Terra. A Terra, ela realiza um movimento que nós chamamos de movimento de translação. E esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias. Então observa que a Terra, ora ela está um pouco distante da Terra, mas ora ela pode estar muito próximo do Sol, certo? Então a Terra ela pode estar muito distante do Sol, ou ora a Terra pode estar muito próxima do Sol. Então observa que não só o objeto, como todos nós que nos encontramos aqui no planeta Terra, estamos em movimento em relação ao referencial conhecido como Sol. Então observe, dependendo do referencial, o corpo estará em repouso ou ele estará em movimento, certo, pessoal? Isso aí um exemplo para que vocês possam entender melhor o que vem a ser o referencial. Então, para que esse corpo esteja em movimento ou para que esse corpo esteja em repouso, tudo vai depender do que nós chamamos de referencial.
porque é o referencial que vai me dizer se esse corpo está em repouso ou se esse corpo estará em movimento. Beleza? Outro exemplo. Digamos que nós, eu e vocês, estejamos dentro de um ônibus e esse ônibus esteja a uma velocidade de 80 km por hora. Tá? O nosso referencial agora será o ônibus. Eu, que estou dentro do ônibus, em relação a vocês que estão ao meu lado, tá? A nossa distância não está mudando, certo? E o ônibus é o nosso referencial. Nós, eu e vocês, eu em relação ao ônibus, estarei em repouso ou estarei em movimento, tá? Tudo bem? Estarei em repouso, porque a distância entre eu e o ônibus não muda, e eu em relação a vocês estou em repouso ou estarei em movimento dentro do ônibus? Em repouso também, porque a distância entre eu, Sami, e vocês que estão dentro do ônibus não muda também. Mas digamos que esteja alguém numa parada de ônibus e esse ônibus passa por essa pessoa que está lá na calçada esperando o ônibus. O ônibus sendo o nosso referencial. E agora, aquela pessoa que está parada lá na calçada, vendo o ônibus passar, ela está em repouso ou ela está em movimento em relação ao referencial ônibus? Me digam. Ela estará em movimento. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim, professor? Se o ônibus está em movimento, ela está parada lá, como é que ele estará em movimento? Vejam, tudo depende do referencial. Observe que a distância entre o ônibus e aquela pessoa, ela vai mudar com o passar do tempo. Se essa distância muda, nós dizemos que aquela pessoa ela está em movimento. Tudo bem? Então, o conceito de repouso, o conceito de movimento vai depender de um referencial. Então, olha lá, vamos conceituar aqui movimento e repouso. Então, olha, o repouso ocorre quando a distância entre o corpo e o referencial não mudar. Então, toda vez que a distância entre o corpo e o referencial não mudar, ou seja, o corpo ele não tem um afastamento e nem uma aproximação, ou seja, não há diferença de distância entre esses dois corpos, nós dizemos que esse corpo estará em repouso. A distância entre ele e o referencial adotado não muda. E quando o corpo estará em movimento, professor? Quando a distância entre o corpo e o referencial mudar. Então, toda vez que a distância entre um corpo e o referencial mudar, ou esse corpo está se afastando, ou esse corpo está se aproximando, a distância estará mudando, nós dizemos que estamos diante de um movimento. Uma coisa que vocês não podem esquecer, eu coloquei até em forma de observação: o movimento, o repouso e a trajetória são relativos, não esqueçam disso. Como assim, Samir? Ou seja, vão depender sempre de um referencial. Tudo bem? Então essa é a nossa aula 1 de cinemática, certo? Então, pessoal, agradeço estar aqui e até a próxima.